Você está usando a lei da atração do jeito errado. Eu sei que parece uma acusação forte, principalmente porque você já fez de tudo. Você comprou o livro, assistiu ao documentário, fez o seu quadro dos sonhos, aquele com a foto da casa, do carro, da viagem perfeita. Você passa minutos preciosos do seu dia visualizando, sentindo como se tudo aquilo já fosse seu. Você repete as afirmações no espelho, mesmo que às vezes se sinta um pouco bobo fazendo isso. Eu sou próspero, eu sou feliz, o universo conspira a meu favor. Você tentou ser grato, escreveu em diários, meditou e talvez, por um momento, as coisas até pareceram funcionar. Uma pequena sorte aqui, uma coincidência estranha ali, um dinheiro que apareceu quando você mais precisava. Mas não dura, não é mesmo? Aquele sucesso parece escorrer pelos seus dedos como areia. A dúvida volta, a frustração se instala. Você se olha no espelho e pensa: o que eu estou fazendo de errado? Por que funciona para os outros, mas para mim parece uma luta constante? Você vê histórias de pessoas que manifestaram milhões, almas gêmeas, curas milagrosas. E a sua realidade? Bom, a sua realidade continua quase a mesma. E se eu te dissesse que não é sua culpa? E se eu te dissesse que o problema não está na sua visualização, na sua fé ou na sua capacidade de sentir? O problema é que te entregaram um mapa do tesouro com 90% do mapa faltando. Te deram a chave de um carro de corrida super potente, mas só te ensinaram a ligar o rádio. Você tem em suas mãos um poder capaz de moldar a realidade, mas te ensinaram a usá-lo como um brinquedo de criança. A lei da atração, como a conhecemos hoje, é apenas a ponta de um iceberg gigantesco. Uma única peça, de um quebra-cabeça de 7 peças, e sem as outras 6, a primeira peça não tem força, não tem sentido. Ela fica solta, instável. É por isso que às vezes funciona e às vezes não. É por isso que te deixa mais confuso do que confiante. O que eles não te contaram é que por baixo dessa lei popular existe um conhecimento muito mais antigo, muito mais profundo e infinitamente mais poderoso. Um conhecimento que foi sussurrado em templos secretos no Antigo Egito, estudado por gênios como Leonardo da Vinci e Isaac Newton, e guardado a 7 chaves por sociedades secretas ao longo da história. Eles sabiam que este conhecimento não era para ser simplificado ou vendido como uma solução mágica. Era para ser entendido, vivido, dominado. Este conhecimento não fala apenas em atrair. Atrair implica que as coisas estão lá fora e você precisa puxá-las para você. É um jogo de sorte, de esperar que o universo te ouça. O conhecimento original não fala sobre atrair. Ele fala sobre criar, sobre entender as regras fundamentais do próprio universo. As 7 leis que governam tudo, desde a formação de uma galáxia até o pensamento que está na sua cabeça neste exato momento. Quando você entende essas 7 leis, você para de ser um passageiro na sua vida, esperando que o universo te dê uma carona. Você senta no banco do motorista, você pega no volante. Você não atrai o caminho, você cria o caminho. A frustração desaparece porque você entende o mecanismo por trás de tudo. A dúvida some porque você começa a ver os resultados não por acaso, mas por comando. Nos próximos minutos, nós vamos, juntos, rasgar o mapa que te deram. Vamos jogar fora a receita incompleta. Eu vou te entregar as 6 peças que faltam nesse quebra-cabeça. E vamos começar com a primeira e mais importante de todas, a lei mestra. A lei que serve de base para todas as outras. É um princípio tão simples, mas tão profundo, que quando você realmente o entender, vai olhar para trás e perceber que cada segundo da sua vida foi governado por ele sem que você soubesse. Prepare-se, porque o que você vai descobrir agora não é apenas um truque de mentalidade. É o código-fonte da realidade. E a primeira chave para decifrar este código está prestes a ser revelada. A chave está em uma única frase. Uma verdade tão antiga quanto o próprio tempo, escrita em textos que viraram pó há milênios. A primeira lei, a fundação de toda a realidade, é esta. O todo é mente. O universo é mental. Eu sei, parece estranho.
Parece abstrato, filosófico demais. O universo é mental. O que isso quer dizer? A cadeira onde você está sentado, o ar que você respira, o seu próprio corpo, nada disso parece ser apenas mental. É sólido, é real, é físico. Mas é aqui que a primeira peça do quebra-cabeça muda completamente as regras do jogo. Vamos esquecer as palavras antigas por um segundo. Pense nisso da seguinte forma. Imagine que todo o universo, tudo que existe, é um grande sonho acontecendo na mente de um sonhador infinito. Um sonhador que podemos chamar de o todo, a fonte, a consciência universal. O nome não importa. O que importa é a ideia. Agora, pense um sonho que você teve. Dentro do seu sonho, você podia criar cidades, voar, conversar com pessoas. E tudo naquele sonho, as paisagens, os prédios, as outras pessoas, do que tudo aquilo era feito? Era feito de uma única coisa: do seu pensamento, da sua consciência. Não existia matéria de verdade ali, existia? Era tudo uma projeção da sua mente. Agora imagine isso em uma escala infinita. O universo em que vivemos funciona da mesma forma. Ele é uma projeção mental, um pensamento acontecendo na mente do todo. Cada galáxia, cada estrela, cada grão de areia e cada ser vivo é uma ideia, uma vibração dentro dessa mente universal. Tudo, absolutamente tudo, é feito da mesma substância: consciência, pensamento. Isso parece loucura, não é? Mas os maiores gênios da nossa história intuíram essa verdade. Eles entendiam que o mundo material não era a base da realidade, mas sim uma consequência de algo muito mais profundo. E aqui está a parte que muda tudo para você. Se o universo inteiro é a mente do todo, a sua mente, a minha mente, não estão separadas disso. Elas são parte dessa mente universal. Somos como pequenas células no cérebro de Deus, se você quiser. Ou, para usar uma imagem mais moderna, se o universo é um supercomputador, nossa mente não é um computador separado. Ela é um terminal diretamente conectado ao processador central, com o mesmo poder de processamento, a mesma capacidade de criar. Você entende o que isso significa? Isso muda a natureza do seu pensamento para sempre. Um pensamento não é mais uma coisinha insignificante, uma faísca elétrica que acontece e some dentro do seu crânio. Não, um pensamento é um ato de criação universal. Cada pensamento que você tem é uma vibração real, uma forma de energia feita da mesma matéria-prima que criou as estrelas. Seus pensamentos são, literalmente, coisas. Eles são a planta de uma casa, antes dela ser construída. São a semente de uma árvore, antes dela brotar da terra. A lei da atração popular te diz para pensar positivo para que o universo te dê o que você quer. É como se você estivesse gritando um pedido para o céu. A lei do mentalismo revela a verdade. Não existe lá fora. Você não está pedindo nada para ninguém. Ao pensar, você não está pedindo a casa dos seus sonhos. Você está colocando o primeiro tijolo. Você está iniciando o projeto. O seu pensamento é o primeiro estágio da manifestação. E isso é poder de verdade, mas é também uma responsabilidade imensa. Porque isso significa que cada pensamento seu, cada um deles, tem um potencial criativo. O pensamento de preocupação com a dívida não é apenas um medo, é um projeto de mais dívida. O pensamento de raiva de alguém não é apenas uma emoção, é uma energia que você está construindo no seu universo mental. O pensamento de gratidão pela saúde não é só um sentimento bom, é o alicerce para mais saúde. Você não atrai aquilo que você quer, você manifesta aquilo que você é. E aquilo que você é determinado pela soma dos seus pensamentos. O seu mundo exterior, a sua realidade física, é apenas um espelho, um reflexo atrasado do seu mundo interior. Mas isso cria uma pergunta óbvia, e talvez a mais importante de todas. Se cada pensamento nosso é uma semente de realidade, por que o nosso mundo não se transforma a cada segundo num caos absoluto?
Por que nossos medos não se tornam monstros na nossa frente e os nossos sonhos não viram ouro em nossas mãos instantaneamente? Por que a matéria parece tão sólida, tão lenta para mudar? A resposta está na segunda lei. Uma lei que age como a ponte entre o mundo invisível dos seus pensamentos e o mundo visível que você chama de realidade. É a lei que explica como o seu projeto mental se transforma num prédio de tijolos. E entendê-la é o segundo passo para se tornar um verdadeiro arquiteto da sua vida. A pergunta que ficou no ar é a mais lógica de todas. Se o universo é mental e nossos pensamentos são sementes criativas, por que a realidade não é um caos? Por que ela parece tão estável, tão sólida, tão lenta para mudar? A resposta está na segunda grande lei, e ela é a chave para entender como o mundo da sua mente se transforma no mundo que seus olhos veem. A lei se chama princípio da correspondência, e sua essência é simples e bela. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso não tem nada a ver com céu e inferno. Em cima e embaixo não são lugares, são níveis de realidade. Pense na realidade como um grande prédio com vários andares. Existe o andar físico, que é onde vivemos, onde as coisas são densas e sólidas. Acima dele existe o andar emocional, e acima deste, o andar mental, onde os pensamentos nascem. Todos esses andares formam um único prédio e estão conectados. A lei da correspondência nos diz que o que acontece no andar de cima serve de modelo para o que acontece no andar de baixo. Vamos voltar à nossa analogia da construção. A lei do mental nos disse que seu pensamento é planta da casa. A lei da correspondência nos diz que a casa que será construída no mundo físico ou embaixo será uma cópia exata, um espelho perfeito da planta que você desenhou na sua mente, ou seja, em cima. É por isso que a realidade não muda instantaneamente. Quando um arquiteto desenha uma planta, o prédio não surge do nada num piscar de olhos. Existe um processo. Os materiais precisam ser reunidos, a fundação precisa ser construída, tijolo por tijolo. Mas cada passo da construção obedece fielmente à planta original. Se a planta que você desenhou na sua mente for um rabisco confuso, cheio de incertezas e contradições, eu quero ser rico, mas dinheiro é sujo. Eu quero um amor, mas tenho medo de me machucar. Qual será o resultado no mundo físico? Uma construção fraca, instável, que nunca é terminada ou que desmorona facilmente. Mas quando a sua planta mental é clara, focada, consistente e detalhada, o universo não tem escolha a não ser construir exatamente aquilo no seu mundo físico. Não é mágica, é engenharia cósmica. A natureza nos mostra essa lei em todos os lugares. Olhe para a estrutura de um átomo, com elétrons girando em volta de um núcleo. Agora olhe para a estrutura do nosso sistema solar, com planetas girando em volta do Sol. O que está embaixo, no infinitamente pequeno, é como o que está em cima, no infinitamente grande. Olhe para o padrão de uma folha de samambaia. Cada pequena folha é uma cópia em miniatura da folha inteira. Olhe para as veias do seu corpo, elas têm o mesmo padrão dos galhos de uma árvore ou de um raio cortando o céu. O universo ama repetir seus padrões em todas as escalas. E a correspondência mais importante de todas é esta: o ser humano é o microcosmo do universo, que é o macrocosmo. Isso significa que tudo que existe lá fora também existe aí dentro de você. As mesmas leis que governam as galáxias governam a sua vida. Você não é uma criatura pequena e insignificante vivendo num universo gigante. Você é o universo inteiro contido numa experiência humana. E o que isso significa na prática? Significa que se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa mesmo, você está olhando para o lugar errado. Nós passamos a vida inteira tentando consertar o mundo de baixo. Tentamos consertar a falta de dinheiro trabalhando mais. Tentamos consertar a solidão procurando desesperadamente por alguém. Tentamos consertar a doença apenas com remédios. Estamos tentando limpar e consertar o reflexo no espelho enquanto o nosso rosto continua sujo. A lei da correspondência te diz: pare de lutar com o reflexo.
O seu mundo financeiro, ou seja, embaixo, é um reflexo direto da sua mentalidade e das suas crenças sobre dinheiro, em cima. Seus relacionamentos são um espelho perfeito dos seus padrões mentais sobre amor, merecimento e conexão, em cima. Sua saúde física, embaixo, é uma correspondência direta da sua harmonia ou desarmonia mental e emocional, em cima. Para mudar o fruto, você não pinta a casca, você nutre a raiz. A raiz está no seu mundo mental. O trabalho de verdade, o trabalho que cria mudanças duradouras, é sempre interno. Mude a planta e a construção muda com ela. Agora nós já sabemos duas coisas: que o universo é mental e que o mundo físico corresponde ao mundo mental. Mas qual é a força que conecta esses dois mundos? O que faz com que a planta desenhada na mente se transforme em tijolos e cimento? Qual é a energia que vibra através de todos os andares desse prédio da realidade, carregando a informação de cima para baixo? A resposta é o motor do universo. É a alma de tudo o que existe, do pensamento mais sutil à pedra mais dura. É a terceira lei, a lei da vibração. E quando você entender, nunca mais verá o mundo como algo sólido e parado de novo. Você vai perceber que tudo, inclusive você, está dançando. Então, temos o projeto mental e temos a certeza de que o mundo físico será um espelho desse projeto. Mas qual é a energia que faz essa construção acontecer? Qual é o cimento cósmico que une o pensamento à matéria? A resposta é a alma de tudo o que existe e a terceira lei hermética. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Pela primeira vez, esta sabedoria antiga soa incrivelmente moderna, não é? Porque isso é exatamente o que a nossa ciência, com toda a sua tecnologia, descobriu nos últimos 100 anos. Se você pegar o microscópio mais potente do mundo e olhar para a cadeira em que você está sentado, o que você vai ver? Moléculas. Se olhar mais de perto, verá átomos. E se pudesse olhar dentro do átomo, não encontraria nada sólido. Nada. Encontraria apenas um vazio imenso, com pequenos vórtices de energia dançando e vibrando a velocidades inacreditáveis. A cadeira que parece tão sólida, tão parada, é na verdade uma ilusão. Ela é uma nuvem de bilhões de partículas de energia vibrando numa frequência tão baixa e densa que nossos sentidos a percebem como algo sólido. A ciência moderna não descobriu uma nova verdade. Ela apenas confirmou uma lei universal que os sábios do passado já conheciam. Tudo é energia. Agora, pense nisso como uma grande escada ou um teclado de piano gigante. Numa ponta, na vibração mais baixa e lenta, temos a matéria densa, a pedra, o metal, a terra. Subindo na escala, a vibração aumenta e temos a matéria mais sutil, a água, o ar. Mais acima, temos a vida, as plantas, os animais, o corpo humano. E a escada continua para o invisível. Nossas emoções são vibrações. O medo tem uma vibração baixa, densa e lenta. O amor, a alegria, a gratidão são vibrações muito mais altas, rápidas e leves. E no topo da escala, vibrando na frequência mais alta de todas, estão os nossos pensamentos. E no topo absoluto, vibrando tão rápido que parece estar parado, como as pás de um helicóptero em alta velocidade, está a mente do todo, a consciência pura. A diferença entre um pensamento, uma emoção e uma pedra não é o material de que são feitos. Todos são feitos da mesma energia. A única diferença é a velocidade da sua vibração. E aqui que desvendamos o verdadeiro segredo da lei da atração. O universo não responde aos seus pedidos, ele responde à sua frequência. O princípio por trás de tudo não é atração, é ressonância. Pense em 2 diapasões, aqueles instrumentos de metal usados para afinar pianos.
Se você tem dois diapasões afinados na mesma nota, Lá, e bate em um deles para fazê-lo vibrar, o que acontece? O outro diapasão, mesmo a metros de distância e sem ser tocado, começará a vibrar e a emitir o mesmo som. Por quê? Ressonância. A vibração do primeiro viaja pelo ar e encontra o único objeto na sala que está sintonizado na mesma frequência, fazendo-o vibrar em resposta. O universo é uma sala cheia de diapasões. Cada possibilidade, saúde perfeita, pobreza extrema, solidão, amor verdadeiro, sucesso, fracasso, já existe como uma frequência vibracional, uma nota no grande piano cósmico. Você, com seus pensamentos e emoções, é o primeiro diapasão. A sua vibração dominante, aquilo em que você pensa e sente a maior parte do tempo, é a nota que você está emitindo para o universo. Se a sua vibração constante é a do medo, da escassez, da dúvida, eu não tenho dinheiro, nada dá certo para mim, você está vibrando na nota Lá da falta. E o universo, por lei da ressonância, não tem outra escolha a não ser fazer com que as realidades que também vibram nessa frequência, mais contas, mais problemas, mais falta, comecem a vibrar na sua vida. Você não atrai o que você quer, você atrai aquilo com o que você ressoa. Você atrai aquilo que você é vibracionalmente. É por isso que sentir é o segredo. Não adianta repetir "eu sou rico" 1000 vezes se o seu sentimento, a sua vibração emocional é de desespero e falta. O universo não ouve suas palavras, ele sente a sua música. O sentimento é o que dá poder ao pensamento, transformando-o de uma faísca mental em uma onda vibracional poderosa. Isso é libertador. Significa que você não precisa convencer o universo de nada. Você só precisa fazer um trabalho: mudar a sua própria nota, sintonizar a sua vibração. Mas agora vem o desafio prático, o desafio de todos nós. Ok, você diz. Então o segredo é controlar minha vibração? Mas como eu faço isso? Como eu posso vibrar na frequência da riqueza quando estou cercado de contas para pagar? Como vibrar no amor quando me sinto sozinho? O mundo parece uma eterna gangorra, luz e escuridão, bem e mal, sucesso e fracasso. Para cada pensamento bom, parece que o mundo nos joga um ruim. Como podemos dominar essa gangorra de opostos? Como podemos escolher nossa frequência e mantê-la quando tudo ao nosso redor parece nos puxar para a vibração contrária? A resposta está na quarta lei, um segredo que nos ensina que os opostos, na verdade, são a mesma coisa. Uma lei que transforma essa gangorra em uma escada que você pode subir. A lei da polaridade. E aqui estamos nós, no centro do dilema humano. A vida é uma gangorra. Um dia estamos no topo, cheios de confiança e esperança. No outro, algo acontece e somos jogados para baixo, para a dúvida e o medo. Como podemos manter nossa vibração elevada quando a própria natureza da vida parece ser essa oscilação constante entre opostos? A resposta, meus amigos, está na quarta lei, a lei da polaridade. E ela contém um dos segredos mais libertadores de todos. A lei começa assim: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. Fácil, não é? Luz e escuridão, quente e frio, amor e ódio, sucesso e fracasso. Mas é a segunda parte da lei que vira nosso mundo de cabeça para baixo. O semelhante e o oposto são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, apenas diferentes em grau. O que isso significa? Significa que os opostos que você vê por toda parte são uma ilusão. Eles não são duas coisas diferentes e inimigas, são apenas as duas pontas da mesma régua. Vamos usar um exemplo que ninguém pode negar: um termômetro. Onde exatamente o frio termina e o quente começa? Existe uma linha mágica em que a natureza da temperatura muda completamente? Não. Frio e quente não são duas coisas separadas. São apenas palavras que usamos para descrever diferentes graus na mesma escala.
a escala da temperatura. O frio é apenas a ausência de calor. É uma vibração mais baixa da mesma energia. Agora aplique essa mesma lógica a tudo na sua vida. Pense na luz e na escuridão. A escuridão não é uma força real que invade um quarto. Ela é simplesmente a ausência de luz. Você não pode expulsar a escuridão. Você só precisa acender uma vela, adicionar luz e a escuridão desaparece. Eles são dois polos da mesma coisa, a iluminação. Pense no medo e na coragem. Eles não são sentimentos opostos, são dois polos da mesma escala, a escala da confiança. O medo é o polo negativo, a vibração mais baixa. A coragem é o polo positivo, a vibração mais alta. Um herói de guerra não é alguém que não sente medo. É alguém que, sentindo a vibração do medo, conscientemente escolhe se mover na direção do polo da coragem. Até o amor e o ódio funcionam assim. Eles não são opostos. O verdadeiro oposto do amor seria a indiferença total. Amor e ódio são, na verdade, os dois polos da mesma escala, a escala da paixão e do envolvimento emocional. Ambos são sentimentos intensos, apenas vibrando em polaridades diferentes. É por isso que é tão fácil, às vezes, um deslizar para o outro. E aqui está o segredo que transforma um estudante em um mestre, uma vítima em um alquimista. Isso se chama alquimia mental. Se os opostos são apenas graus diferentes na mesma escala, isso significa que você pode deslizar na escala. Você pode conscientemente mudar a sua polaridade. Quando você se sentir dominado pela vibração da escassez, das contas a pagar, do medo de faltar, a sua reação normal, o que te ensinaram a vida toda, é lutar contra isso, lutar contra a falta. Mas isso é como tentar expulsar o frio com as mãos. Você só se cansa e se congela. Ao lutar contra a falta, você está focando sua energia e sua vibração na falta. O alquimista mental não faz isso. Ele reconhece onde está na escala. Ok, estou vibrando no polo negativo da escala da abundância. Então, em vez de lutar, ele se vira e foca toda a sua atenção no polo oposto. Ele não tenta se livrar do frio, ele começa a construir uma fogueira. Ele pratica a gratidão por R$1 que tem no bolso. Ele celebra uma conta que conseguiu pagar. Ele visualiza a sensação de segurança financeira. Ele começa mentalmente a subir no termômetro da abundância, grau por grau. Você não destrói um pensamento negativo, você o transmuta, você o transforma, elevando sua vibração até que ele se torne o seu oposto positivo. Você não luta contra o medo, você o transforma em coragem. Você não luta contra a tristeza, você a transforma em alegria. Esta é a ferramenta. Este é o como fazer. Você não deixa de ser um efeito e se torna uma causa. Você escolhe conscientemente a sua polaridade. Mas, se podemos escolher nossa posição na escala, por que a vida ainda insiste em nos balançar de um lado para o outro? Por que parece que existe um fluxo e um refluxo em tudo, nos negócios, na natureza, nos relacionamentos? Depois de um período de expansão, parece vir um de contração. Depois de um pico de alegria, vem um vale de calmaria ou tristeza. Existe um pêndulo cósmico em ação governando tudo que existe, um balanço inevitável, e a quinta grande lei nos ensina a não sermos uma vítima desse balanço, sendo jogados de um lado para o outro, mas a aprender a surfar em suas ondas, e isso é feito através do domínio da lei do ritmo. Essa sensação de estar em uma gangorra, de ser balançado entre altos e baixos, não é uma falha no seu sistema. Não é um castigo e não é o acaso. É uma das leis mais fundamentais e visíveis do universo. É a quinta lei, o princípio do ritmo. E ele decreta: tudo tem um fluxo e um refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. O balanço do pêndulo se manifesta em tudo. Olha ao seu redor. O universo inteiro dança nesta cadência. O oceano avança sobre a praia e depois recua.
O dia nasce e depois morre para dar lugar à noite. O inverno chega, mas é sempre seguido pela primavera. A vida brota da semente, cresce, floresce e depois retorna à terra para começar de novo. Impérios são construídos e, inevitavelmente, se transformam em ruínas. A economia tem seus períodos de boom e depois de recessão. Até a sua própria respiração obedece a essa lei. Você inspira e depois expira. Um não existe sem o outro. Esta lei é a razão pela qual a busca por um estado de felicidade constante é uma fonte de tanta frustração. Tentar viver apenas no alto, apenas na inspiração, apenas no verão, é ir contra a própria natureza da realidade. É como tentar fazer com que a maré só suba. É impossível e exaustivo. E a lei do ritmo vem com um aviso importante. A medida do movimento para a direita é a medida do movimento para a esquerda. Isso significa que o pêndulo sempre balança na mesma medida para os dois lados. Um período de euforia maníaca e excessiva é quase sempre seguido por um período de melancolia e exaustão. Um grande sucesso, se não for bem administrado, pode levar a um grande fracasso. Quanto mais alto o pêndulo sobe de um lado, mais alto ele subirá do outro. As pessoas que não conhecem essa lei são vítimas dela. Elas vivem suas vidas em cima da ponta do pêndulo. Quando as coisas estão boas, elas são jogadas para o céu, cheias de arrogância e certeza. Mas quando o pêndulo inevitavelmente começa seu balanço de volta, elas são arrastadas para o fundo do poço, cheias de desespero e medo. Elas são escravas do ritmo. Mas o mestre, o alquimista mental, aprende o segredo. E o segredo não é parar o pêndulo. Isso é impossível. O segredo é aprender a escapar do seu balanço. Imagine o pêndulo de um relógio antigo. A maioria das pessoas vivem na ponta de metal que balança de um lado para o outro. Mas o mestre aprende a elevar sua consciência. Ele sobe pela haste do pêndulo até o ponto onde ele se fixa no relógio, o ponto de pivô. E o que acontece naquele ponto? Lá existe calma, existe quietude. O pêndulo pode balançar furiosamente abaixo, mas no ponto de origem, a estabilidade. Isso é o que os sábios chamam de lei da neutralização. Você usa a sua vontade, a sua consciência, para se elevar acima do balanço inconsciente das suas emoções e das circunstâncias. Como isso funciona na prática? Quando você está vivendo um momento de grande sucesso e euforia, você não se deixa levar completamente. Você aproveita, você é grato, mas mantém uma parte da sua mente no ponto de pivô. Você sabe que o ritmo existe e que o pêndulo vai balançar. Você não se torna arrogante, você se prepara, economiza a energia e se mantém centrado. E mais importante, quando você sente o pêndulo começando a balançar para o lado negativo, um dia ruim, uma notícia frustrante, uma onda de tristeza, você não se desespera, você não se identifica com a ponta do pêndulo. Você se lembra, isso é apenas o ritmo. A maré está baixa agora, mas por lei ela terá que subir de novo. Você se ancora no seu ponto de pivô, no seu centro de poder, e permite que a onda de negatividade passe por baixo de você sem te arrastar junto. Você usa a lei anterior, a lei da polaridade, como sua âncora. Você se polariza conscientemente no estado que deseja. Mesmo que o mundo externo esteja no polo negativo, você mantém sua mente firme no polo positivo. Você se recusa a ser levado. Isso é domínio próprio. Isso é liberdade. Agora, o quadro está ficando muito mais claro. Entendemos a mente por trás de tudo, o padrão que ela segue, a energia que a move, a ferramenta para mudar seu estado e o ritmo que governa seu movimento. Mas e os eventos em si? E aquela coincidência que mudou sua vida? E o azar que parece te perseguir? E a sorte de estar no lugar certo na hora certa? São apenas o balanço do ritmo ou existe uma ordem por trás de tudo isso? Cada coisa que acontece
Desde a folha que cai da árvore até o encontro que define seu destino, tem uma causa específica. A sexta lei é talvez a mais temida e, ao mesmo tempo, a mais poderosa, porque ela remove completamente as palavras sorte, azar e acaso do dicionário de um mestre. Ela nos mostra que não existem acidentes no universo. É a infalível lei de causa e efeito. Nós aprendemos a nos estabilizar em meio ao balanço do pêndulo da vida. Mas e os próprios eventos que nos balançam? O encontro inesperado, a oportunidade de sorte, o acidente azarado. De onde eles vêm? São realmente aleatórios. A sexta lei hermética chega para dinamitar os pilares da sorte e do acaso e nos entregar a chave da verdadeira soberania. É a lei de causa e efeito, e seu decreto é absoluto. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Pense nisso. Não existem acidentes em um universo governado por leis. A gravidade nunca tira férias. A eletricidade nunca age de forma aleatória. Da mesma forma, as leis que governam os planos mental e espiritual também são exatas e infalíveis. O que nós chamamos de acaso é apenas um efeito de uma causa que nós não conseguimos ver ou entender. É como uma criança que vê um carro de controle remoto se movendo sozinho e chama de mágica, pois ela não vê o operador com o controle nas mãos. Nós passamos a vida vendo os efeitos e ignorando as causas. A maioria da humanidade vive como uma folha ao vento. As pessoas são o resultado, o efeito. Elas são o efeito das notícias que assistem, das opiniões dos seus amigos, dos desejos dos seus pais, das crenças da sociedade, dos seus traumas de infância e até do clima. Elas são jogadas de um lado para o outro por forças que não controlam, porque nem sequer as reconhecem. Elas são peões em um gigantesco tabuleiro de xadrez, movidas por mãos invisíveis. E quando são capturadas, chamam de azar. Quando avançam por acaso, chamam de sorte. O mestre, o alquimista, se recusa a ser um peão. Ele entende que a verdadeira ação não acontece no tabuleiro físico, mas sim nos planos superiores da mente. Ele sabe que todo evento em sua vida é o efeito de uma causa que ele mesmo colocou em movimento, seja de forma consciente ou inconsciente. Aquela promoção que você conseguiu não foi sorte, foi o efeito de centenas de causas. Os pensamentos focados no trabalho, as noites estudando, a atitude positiva que você cultivou, a vibração de competência que você emitiu. O universo apenas conectou os pontos. Aquele padrão de atrair sempre o mesmo tipo de relacionamento problemático não é azar. É o efeito perfeito de uma causa interna, uma crença limitante sobre seu próprio valor, um medo de intimidade, um padrão que você aprendeu e continua repetindo. O mundo exterior apenas te entrega o reflexo exato dessa causa. Esta é a lei da responsabilidade total. Nada acontece com você. Tudo acontece como uma resposta matemática e precisa a você. E isso pode ser assustador no começo, porque significa que não podemos mais culpar ninguém. Não podemos culpar o governo, a economia, nossos pais ou a falta de sorte. A responsabilidade é inteiramente nossa. Mas depois do susto, vem a libertação mais profunda que se pode imaginar. Porque se nós somos a causa de todos os nossos efeitos indesejados, isso significa que podemos nos tornar a causa de todos os efeitos que nós desejamos. Este é o pulo do gato. O peão vive no plano dos efeitos, apenas reagindo ao jogo. O jogador sobe de nível. Ele escolhe operar no plano das causas. Em vez de ser moldado pelo seu ambiente, ele se concentra em moldar seu mundo interior. Ele sabe que seus pensamentos dominantes, suas emoções cultivadas e suas crenças escolhidas são as causas primárias. Ele se torna um iniciador, um ponto de partida. Ele não espera que as coisas aconteçam, ele faz com que as coisas aconteçam, começando na única esfera onde tem 100% de controle,
sua própria mente. Você deixa de ser um termômetro que apenas registra a temperatura do ambiente e se torna um termostato, que define a temperatura do ambiente. Então, o caminho está claro. Nós nos tornamos a causa. Nós usamos nosso poder mental para iniciar a criação do que desejamos. Mas como exatamente essa criação acontece? Qual é o processo pelo qual um pensamento, que é uma semente, germina, cresce e finalmente nasce no mundo físico? Porque algumas das nossas melhores ideias e intenções morrem antes de nascer, enquanto outras se manifestam e se tornam realidades poderosas. Para que algo seja criado, é preciso mais do que uma causa. É preciso um processo de gestação. E este processo é governado pela sétima e última lei, a mais sutil e a que equilibra todas as outras. A lei que nos ensina que tudo no universo, desde um átomo a uma galáxia, possui um princípio masculino e um feminino para poder criar. É a lei do gênero. Nós agora nos tornamos a causa. Deixamos de ser o efeito. Sabemos que nossos pensamentos, quando mantidos com foco, iniciam a criação da nossa realidade. Mas qual é o mecanismo exato? Como um simples pensamento, uma semente invisível, consegue germinar e crescer até se tornar uma árvore sólida no jardim da nossa vida? A resposta está na sétima e última chave, a lei que governa o nascimento de todas as coisas, a lei do gênero. E antes que sua mente vá para o óbvio, esqueça tudo que você sabe sobre gênero no sentido físico. Isso não tem nada a ver com homem ou mulher, ou com os sexos. Estamos falando de duas energias universais, dois princípios cósmicos que devem estar presentes para que qualquer tipo de criação, qualquer uma, possa ocorrer. São eles, o princípio masculino e o princípio feminino. Pense no princípio masculino como a energia Yang. É a energia ativa, diretiva, que projeta, que inicia. É a faísca, a semente, o desejo focado. É a vontade que diz que isto seja feito. É o aspecto do Pai Divino que dá o impulso inicial para a criação. Pense no princípio feminino como a energia Yin. É a energia receptiva, criativa, que nutre, que gesta. É o solo fértil, o útero cósmico que recebe a semente, a abraça e usa seu poder imenso e silencioso para desenvolvê-la até que ela esteja pronta para nascer. É o aspecto da Mãe Divina que dá forma e vida à criação. Nada pode ser criado sem a união desses dois. Uma semente, masculino, jogada sobre uma rocha estéril, feminino, não receptivo, não gera nada. Um campo fértil, feminino, que nunca recebe uma semente, masculino, permanece vazio. A criação é sempre um casamento sagrado entre essas duas forças. Agora, aqui está o segredo que conecta tudo isso à sua vida neste exato momento. Esses dois princípios existem dentro de você, dentro da sua própria mente. A sua mente consciente, a parte de você que pensa, que escolhe, que foca, que diz, eu quero isso. Essa é a sua energia masculina. É o seu poder de plantar a semente. Quando você decide uma meta, quando você visualiza um resultado, quando você repete uma afirmação, você está usando o seu princípio masculino. A sua mente subconsciente, a parte mais profunda, emocional e vasta da sua mente, que controla seu corpo, suas crenças arraigadas e seus sentimentos, essa é a sua energia feminina. Ela é o solo fértil. O subconsciente não discute, não julga. Seu único trabalho é aceitar as sementes que a mente consciente planta e começar imediatamente a trabalhar para torná-las realidade. Agora você entende por que suas tentativas de manifestação falharam tantas vezes? Às vezes, você usa apenas o masculino. Você repete afirmações do dia todo. Eu sou rico, mas no fundo, seu sentimento, seu subconsciente está vibrando no medo e na dúvida. É como um fazendeiro que joga sementes com raiva em um solo seco e duro. Nada vai crescer ali. Outras vezes, você usa apenas o feminino. Você vive sonhando acordado, desejando vagamente uma vida melhor,
mas nunca toma uma decisão firme, nunca foca sua vontade para escolher e plantar uma semente específica. Você tem um solo fértil, mas vazio. E na pior das hipóteses, você planta sementes conflitantes. A sua mente consciente, masculino, diz: eu quero um relacionamento amoroso. Mas uma crença antiga no seu subconsciente, feminino, sussurra: relacionamentos sempre terminam em dor. O subconsciente recebe duas ordens opostas, e o resultado na sua vida é o caos. Você atrai alguém e depois o afasta, em um ciclo sem fim. A verdadeira manifestação consciente acontece quando você harmoniza essas duas forças. O seu masculino, mente consciente, deve escolher uma semente clara e pura, o seu desejo. Então, ele deve nutrir essa semente com foco e atenção. E o seu feminino, subconsciente, deve ser preparado para receber essa semente. Como? Tornando o solo fértil através da fé, da confiança e, o mais importante de tudo, do sentimento. Sentir como se o desejo já fosse real é o que irriga o solo e permite que a semente germine. Quando o pensamento focado, masculino, e o sentimento de fé, feminino, se unem, a criação não é mais uma possibilidade, ela se torna uma inevitabilidade. O processo de gestação começou e o nascimento no mundo físico é uma questão de tempo, governado pelo ritmo. E aí está, o quebra-cabeça está completo. As 7 leis universais, interligadas, interdependentes, infalíveis. Da mente que sonha o universo, aos padrões que ele segue, à energia que o anima, à escala que podemos escalar, ao ritmo que o embala, à lei que o governa e ao gênero que o cria. Nós transformamos a lei da atração de um bilhete de loteria da sorte em uma ciência precisa da manifestação. Mas, e agora? Como pegamos este mapa cósmico e o usamos para navegar em nossas vidas amanhã de manhã? Como unimos todas essas 7 chaves em um único processo, um plano de ação diário para nos tornarmos os arquitetos da nossa realidade? Agora que conhecemos as regras do jogo, é hora de aprender a jogar para vencer. Vamos unir tudo isso em um guia prático e definitivo. E aqui estamos nós. Chegamos ao topo da montanha. Juntos, nós desvendamos o mapa que esteve escondido bem debaixo do nosso nariz o tempo todo. As 7 leis que governam a realidade agora estão claras diante de nós. Nós descobrimos que todo o universo é uma grande mente e que nossos pensamentos são a matéria-prima da criação, a lei do mentalismo. Vimos que nosso mundo exterior é apenas um espelho perfeito do nosso mundo interior e, para mudar o reflexo, devemos primeiro mudar a nós mesmos. A lei da correspondência. Entendemos que tudo, de uma pedra a um pensamento, é energia dançando em uma frequência e que atraímos para nós aquilo que ressoa com a nossa música interior, a lei da vibração. Recebemos a ferramenta da alquimia mental, aprendendo que os opostos são a mesma coisa e que podemos transformar medo em coragem e escassez em abundância simplesmente deslizando na escala, a lei da polaridade. Aprendemos a surfar nas ondas do universo, a encontrar a calma no ponto de pivô do pêndulo da vida sem sermos jogados de um lado para o outro pelos altos e baixos, a lei de causa e efeito. E, finalmente, desvendamos o segredo da criação, o casamento sagrado entre o nosso pensamento focado e o nosso sentimento de fé, a união do masculino e do feminino dentro de nós para dar à luz uma nova realidade, a lei do gênero. O mapa está completo, mas ter um mapa não te leva a lugar nenhum. Conhecer a receita não alimenta a sua fome. O conhecimento por si só é inútil. A sabedoria é o conhecimento colocado em prática. É hora de parar de ser um estudante da lei e se tornar um praticante, um mestre. Para fazer isso, vamos unir todas essas 7 leis em um processo prático, um sistema passo a passo que podemos chamar de arquitetura da realidade. Assim como construir uma casa, manifestar conscientemente uma nova realidade em sua vida segue 3 fases distintas e essenciais. A primeira fase
é a do arquiteto. É aqui que você desenha a planta. É o trabalho puramente mental e espiritual. É onde você decide com clareza absoluta o que você quer construir. Nesta fase, usamos principalmente as leis do mentalismo, da correspondência e de causa e efeito para nos tornarmos a causa e criarmos o projeto perfeito. A segunda fase é a do engenheiro. Com a planta pronta, o engenheiro calcula a energia necessária, os materiais, a estrutura. Este é o trabalho energético e emocional. É aqui que geramos o poder para a construção. Nesta fase, usamos as leis da vibração, da polaridade e do ritmo para elevar nossa frequência, transmutar dúvidas e medos e manter nossa energia estável durante todo o processo. A terceira fase é a do construtor. É quando o projeto e a energia se encontram no mundo físico. É o trabalho da ação inspirada e do recebimento. É aqui que usamos a lei do gênero, unindo a energia à matéria e permitindo que a manifestação nasça no tempo certo. Qualquer tentativa de pular uma dessas fases leva ao fracasso. Tentar construir sem uma planta resulta em caos. Ter uma planta perfeita, mas sem a energia de um engenheiro, a deixa para sempre no papel. E ter planta e energia, mas se recusar a pegar nas ferramentas, não constrói nada. Então, vamos começar pelo começo, pelo passo mais importante de todos, a fundação de tudo o que se segue. Vamos mergulhar fundo na primeira fase. Vamos nos tornar o arquiteto. Tudo, absolutamente tudo na sua vida começa com a planta. Uma única falha no projeto pode garantir o colapso de toda a construção. Não importa quão bons sejam os materiais ou os construtores. Então, nos próximos minutos, vamos pegar nosso papel e caneta metafóricos. Vamos aprender as técnicas para desenhar o projeto exato da vida que você verdadeiramente deseja. Está na hora de dominar a arte do arquiteto. Bem-vindo à sua mesa de projetos. Bem-vindo à fase do arquiteto. Esqueça tudo o que está lá fora por um momento. O barulho, as distrações, as circunstâncias atuais. Nada disso importa aqui. Aqui, neste espaço sagrado da sua mente, você é o Criador Supremo. E preciso que entenda algo fundamental. O que fizermos aqui, nos próximos minutos, é 90% do trabalho. Um projeto claro, sólido e bem fundamentado torna a construção no mundo físico quase um processo automático. Um projeto falho garante o fracasso. Vamos fazer isso direito. O trabalho do arquiteto tem 3 passos. O primeiro passo é a decisão. Este é o momento em que você aplica a lei de causa e efeito. A maioria das pessoas passa a vida inteira no mundo dos desejos vagos. Eu gostaria de ter mais dinheiro. Eu queria encontrar um amor. Seria bom ser mais saudável. Desejos são súplicas, são energias de quem é um efeito, esperando que o mundo lhe dê algo. O arquiteto não deseja, o arquiteto decide. A decisão é um ato de poder. É a sua declaração ao universo de que você está agora assumindo o papel de causa primária. A partir de hoje, você precisa mudar a sua linguagem interna. Troque "eu gostaria de" por "eu decido criar". Sinta o poder nessa troca. Eu gostaria de ser mais confiante é fraco. Eu decido criar uma confiança inabalável em mim mesmo é um comando. É o primeiro traço do lápis na folha em branco. Então, a primeira coisa que você fará é pegar sua área mais importante da vida e tomar uma decisão. Não um desejo, uma ordem do arquiteto. Qual é a sua decisão? O segundo passo é o projeto detalhado. Aqui aplicamos a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Se o seu projeto em cima, na sua mente, for vago, o resultado embaixo, na sua vida, também será vago. Eu decido criar mais dinheiro. Ainda é um projeto ruim. O universo não sabe o que fazer com isso. O arquiteto precisa ser específico. Agora, vamos fazer o exercício mais poderoso de visualização que existe. Pegue um caderno ou abra um arquivo e o título será "Um dia perfeito na minha nova realidade". E você vai escrever, em detalhes,
no tempo presente, como se já estivesse acontecendo. Não escreva "eu vou acordar", escreva "eu acordo" e mergulhe nos detalhes sensoriais. Eu acordo sentindo o sol no meu rosto no meu novo quarto. O cheiro de café fresco vem da cozinha. Eu me espreguiço na cama e sinto uma paz profunda e uma gratidão imensa. Meu corpo está forte e cheio de energia. Ao meu lado, meu parceiro ou parceira sorri para mim. Continue o seu dia. O que você come no café da manhã? Que roupa você veste? Em que tipo de carro você entra? Que tipo de trabalho você faz? Com quem você conversa? Quais são os sons, os cheiros, as texturas? Como você se sente ao olhar sua conta bancária? Como você se sente ao final do dia? Descreva tudo. Este não é um sonho bobo. Você está literalmente construindo a estrutura energética e o molde mental que o universo usará para construir sua realidade física. Você está criando o em cima com perfeição, para que o embaixo não tenha outra opção a não ser corresponder. O terceiro e último passo do arquiteto é a limpeza do terreno. Aqui, usamos o mentalismo de forma prática. Você não pode construir um arranha-céu em um terreno pantanoso cheio de entulho. E o terreno é a sua mente subconsciente, cheia de crenças limitantes antigas. Antes de plantar a nova semente, temos que arrancar as ervas daninhas. Com seu projeto detalhado em mãos, faça a si mesmo a pergunta mais honesta e corajosa de todas. O que dentro de mim acredita que eu não posso ou não mereço ter isso? Fique em silêncio e ouça. As vozinhas vão aparecer. Escreva tudo o que vier sem julgamento. Dinheiro não nasce em árvore. Você não tem talento suficiente. Pessoas da nossa família nunca ficam ricas. Todos os relacionamentos terminam mal. É egoísmo querer tanto. Escreva tudo. Este é o entulho. São as velhas plantas de casas abandonadas que ocupam seu terreno. Apenas o ato de trazer essas crenças inconscientes para a luz da consciência já lhes tira metade do poder. Você não pode remover uma erva daninha que você se recusa a ver. E está feito. O trabalho do arquiteto está completo. Você tem uma decisão clara que te posiciona como a causa. Você tem um projeto vívido e detalhado que servirá de molde para a correspondência. E você identificou o entulho a ser limpo para que o novo possa crescer. Você tem em mãos a planta mais perfeita que já criou. Mas uma planta, por mais genial que seja, é apenas um desenho no papel. Ela é fria, silenciosa, sem poder próprio. Ela precisa de energia, precisa de vida. O arquiteto agora se levanta, enrola o projeto e o entrega para a próxima equipe. A equipe que vai pegar esse desenho e injetar nele a paixão, o poder e a força vibracional que o farão tremer até se tornar real. O arquiteto fez sua parte com perfeição. O projeto da sua nova realidade está pronto, detalhado e claro. Mas um projeto por si só é apenas uma possibilidade silenciosa. Para que ele saia do papel e ganhe vida, ele precisa de energia, muita energia. Bem-vindo à fase do engenheiro. É aqui que vamos gerar o poder que vai transformar seu sonho em matéria. O trabalho do engenheiro também tem 3 passos. Ele é o mestre da energia e da emoção. O primeiro passo é a geração de energia. E a regra fundamental aqui é: o sentimento é o combustível. Esta é a aplicação prática da lei da vibração. Seu projeto tem uma frequência específica, a frequência da alegria, da saúde, da abundância. Você, o engenheiro, precisa agora sintonizar a sua própria vibração com a do projeto. Como? Através de uma técnica que chamo de ensaio vibracional. Todos os dias, de preferência pela manhã, você vai pegar o seu dia perfeito que escreveu na fase do arquiteto. Você não vai apenas lê-lo, você vai sentar-se em silêncio por 5 a 10 minutos, fechar os olhos e vai sentir esse dia. Não pense nele como algo no futuro. Sinta-o como se estivesse acontecendo agora. Sinta a textura dos lençóis, o gosto do café, a alegria da conversa, a paz no coração, a confiança no seu corpo. Sinta a gratidão
transbordando por essa realidade já ser sua. Este não é um jogo de imaginação. Você está literalmente ligando a sua usina de força interior e começando a transmitir para o universo a frequência exata da realidade que você quer que ele te entregue. Você se torna o diapasão que vai fazer o universo ressoar. O sinal é o sentimento. Quanto mais forte e claro o sinal, mais rápida a resposta. O segundo passo é a alquimia da dúvida. E aqui, o engenheiro se torna um alquimista, aplicando a lei da polaridade. Assim que você começar a gerar essa nova e alta vibração, o sistema antigo vai reagir. O entulho que você identificou antes, as dúvidas, os medos, as crenças limitantes, vai vir à tona. A vozinha na sua cabeça vai dizer: isso é besteira. Olhe para sua conta bancária, nada está mudando. O amador luta contra essa voz. O engenheiro a transmuta. Use a técnica do pivô da polaridade. Quando o pensamento negativo surgir, primeiro, não lute. Apenas o reconheça. Ok, eu vejo você, pensamento de dúvida. Lutar dá poder a ele. Segundo, reconheça que ele é apenas o polo negativo da escala. E terceiro e mais importante, faça o pivô. Vire sua atenção consciente e deliberadamente para o polo oposto, usando seu projeto como âncora. Diga em voz alta ou para si mesmo: este pensamento pertence à velha construção. Eu estou construindo um novo prédio. A minha decisão é criar abundância e este é o único projeto que eu estou energizando agora. Você não tenta apagar a escuridão, você acende a luz. Com a prática, esse pivô se torna um reflexo. Você para de ser vítima dos seus pensamentos negativos e começa a usá-los como um gatilho para se lembrar de focar no seu poder. O terceiro passo do engenheiro é a estabilidade do mestre, a aplicação da lei do ritmo. A vida vai continuar acontecendo enquanto você constrói sua nova realidade. O pêndulo vai balançar. Haverá dias bons e dias ruins. A maré vai subir e vai descer. O amador vê um dia ruim e pensa: não está funcionando, e abandona o projeto. O engenheiro sabe que o ritmo é parte do processo. Ele usa a técnica da âncora do ritmo. Em um dia difícil, quando as coisas parecerem estar indo para trás, ele não se desespera. Ele ancora sua mente no ponto de pivô do pêndulo e diz a si mesmo: isto é apenas o ritmo. É a maré baixa. A lei garante que ela subirá novamente. A minha construção continua, independentemente da maré. Isso te dá uma estabilidade inabalável. Você desenvolve uma fé serena, não baseada em otimismo cego, mas no conhecimento das leis universais. Sua emoção para de ser um reflexo das circunstâncias do dia e se torna uma força constante, sempre alinhada com o projeto final. E o trabalho do engenheiro está feito. O projeto perfeito do arquiteto agora está sendo banhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela energia correta. A dúvida não é mais um obstáculo, é um lembrete do seu poder. Os altos e baixos da vida não abalam mais a sua fé. A usina está operando em sua capacidade máxima. O projeto está pronto. A energia está fluindo. Só falta uma coisa: colocar os tijolos no lugar. Mas como? Devo sentar no sofá e esperar que a casa apareça magicamente? Ou devo sair com uma marreta e tentar forçar o mundo a se moldar ao meu projeto? Qual é o verdadeiro papel da ação? O arquiteto projetou. O engenheiro energizou. Agora, eles chamam a equipe final. A equipe que pega a planta e a energia e as transforma em paredes, em um teto, em um lar. É hora de chamar o construtor. Bem-vindo ao canteiro de obras. Bem-vindo à fase do construtor. O arquiteto sonhou o sonho. O engenheiro deu poder a esse sonho. E agora, a pergunta que todos se fazem: e a ação? Eu devo sentar e esperar que a casa dos meus sonhos caia do céu? Ou devo sair por aí com uma marreta, tentando forçar o mundo a se dobrar à minha vontade, na base da luta e do esforço? A resposta é:
Nenhum dos dois. Ambos os caminhos nascem de uma incompreensão da lei. A luta, a correria, o hustle, tudo isso geralmente nasce de uma vibração de falta, de medo, de que se eu não fizer, não vai acontecer. Isso cancela todo o trabalho energético do engenheiro. Por outro lado, a espera passiva, sem qualquer movimento, pode se tornar uma desculpa para a inércia, ignorando nosso papel como co-criadores no plano físico. O mestre construtor não luta nem espera. Ele pratica a ação inspirada. A ação inspirada é o nascimento da sua criação no mundo, a aplicação final da lei do gênero. É o momento em que a sua energia masculina, o projeto, e a sua energia feminina, a energia do sentimento, que estiveram em gestação, finalmente dão o impulso para o parto. Como é a sensação de uma ação inspirada? Ela não parece um trabalho pesado. Ela não vem da sua mente lógica dizendo eu deveria fazer isso. Ela vem como um impulso, uma intuição, um clique repentino. É uma ideia que te anima, que parece leve, fácil, que flui. É aquela vontade súbita de ligar para um velho amigo, de visitar uma livraria específica, de se matricular naquele curso que você nunca tinha pensado antes, de escrever a primeira página do seu livro. Pense no universo como o sistema de GPS mais avançado que existe. O seu trabalho como arquiteto e engenheiro foi digitar o destino final no GPS e manter o carro abastecido e ligado. Agora, o seu trabalho como construtor não é tentar adivinhar o caminho ou pegar atalhos. Seu único trabalho é ouvir as instruções e virar o volante quando o GPS disser "vire à direita agora". A ação inspirada é o "vire à direita agora" do universo. A sincronicidade, a coincidência, a oportunidade que parece surgir do nada, são as instruções aparecendo no seu painel. Elas são o efeito perfeitamente orquestrado das causas que você colocou em movimento. O trabalho do construtor é o mais simples de todos, mas exige a maior confiança. Ouvir e agir. Ouvir a sua intuição, prestar atenção às portas que se abrem e, quando o impulso vier, agir. Sem hesitação, sem questionar, sem procrastinar. É neste momento que você se torna as mãos do universo, colocando no lugar os tijolos que a sua própria mente projetou e energizou. E com este último passo, a Trindade está completa. E a verdade final é revelada. Você não é apenas uma dessas partes. Você é todas elas. Você é o arquiteto, o sonhador, a mente divina que ousa imaginar uma realidade mais grandiosa. Você é o engenheiro, o coração, a usina de força que gera a emoção e a vibração para dar vida ao sonho. E você é o construtor, as mãos, o corpo que executa a ação inspirada para manifestar o sonho na matéria. Esta é a ciência da manifestação. Esta é a verdadeira lei da atração, despida de seus segredos e entregue a você como a ferramenta de criação que sempre foi. Nós começamos esta jornada com o mapa rasgado. Agora você tem o mapa completo. Você não é mais uma folha ao vento, um peão no tabuleiro, um efeito das circunstâncias. Você é a causa, você é o jogador, você é a força criadora da sua própria vida. As 7 leis não são apenas uma filosofia interessante. Elas são um manual de usuário da consciência humana e do universo. Leia-o, estude-o, mas, sobretudo, aplique-o. Pare de esperar que a vida aconteça para você. Comece a criar a vida através de você. O universo não está te testando, ele está esperando as suas instruções. Pegue o seu projeto, ligue a sua usina de força e comece a construir. A sua obra-prima te espera.